Tudo bem? Boa noite. Eu que estava com o microfone fechado. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá. Eu vou pedir para vocês ligarem o microfone e depois, ao final aqui, nós liberamos para as perguntas, tá bom? Bom, pessoal, estou eu e a doutora Maíra Dias aqui para falar sobre o caso da Atlas, um caso de extrema dificuldade, para não dizer outra coisa, né? É que eu acho que, além de lutar contra, né, o Rodrigo Marques e a sua trupe aí, enfrentamos sérias dificuldades contra o Estado, né? A ponto de verificar um processo criminal em que o próprio Estado foi culpado, assim, no bom sentido, pela prescrição do crime. Tem um caso, né, em que o caso ficou no imbróglio entre a Justiça Federal, que se dizia incompetente, mandava para a Justiça Estadual também se dizia incompetente, ninguém queria pegar o caso. Aí, num determinado momento, eles chegaram e falaram: "Olha, isso é crime contra a economia popular, está prescrito", e praticamente isentaram a responsabilidade do réu, tá. Então tem uma série de fatores, como também nós, ao longo do tempo, até com a nossa ação civil pública, enfrentamos. O próprio promotor, na época, ele disse que tem um inquérito civil, contra a Atlas Quantum. Ele pegou informações, só que esse inquérito civil dele, sequer ele fez alguma coisa, tá. Então, assim, parece que foi tudo feito para que o Rodrigo conseguisse chegar no estágio que ele está, livre, leve e solto, tá. O microfone fechou. Aqui, né, nós estamos, ao longo do tempo, pensando meios e formas de arrumar uma solução para esse caso, e eu queria passar para vocês aqui algo que, já está pronto, mas logicamente se faz necessária a autorização de vocês, né, que é a responsabilização do Estado, tá. Nós entendemos aqui nesse caso que houve uma péssima condução dos órgãos do Estado, que foram a demora injustificada, permitiram ali, e permitem até agora, com que o réu, o vou dizer réu, que nem réu ele chegou a ser, eu não vi, ao longo do tempo, uma denúncia efetivada pelos crimes que ele cometeu. Esse caso ocorreu em 2019, nós já estamos indo em 2025. Só para vocês terem ideia, o Código de Processo Penal, no artigo 10, ele fala que o tempo de duração do inquérito é 30 dias para réu solto e 10 dias para réu preso. No caso do Rodrigo Marques, a gente está indo para 6 anos com réu solto, sem que nada seja, definido. Então, eu vou até dividir com vocês, eu vou olhar aqui para existe um princípio na Constituição Federal, no artigo 5º, que ele assegura a todos o direito a um processo judicial e administrativo com duração razoável. A lentidão excessiva no inquérito policial é apresentada como uma violação direta dessa garantia fundamental aqui, tá? Eu estou colocando, não é o princípio, eu até depois vou compartilhar com vocês o dispositivo legal, aqui é uma anotação que eu fiz, tá? Ele está no artigo 5º, 50, 70, espera aí, 78 da Constituição Federal. Ele tem um princípio de razoável duração do processo. Então, esse processo não teve uma duração razoável e não tem, tá? E também, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público, como Estado, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. O entendimento que a gente está construindo aqui no escritório, que esta demora, todo esse imbróglio, toda essa dificuldade que foi causada nesse caso,
ela gerou dano para vocês, e esse dano, além do Rodrigo Marques, também existiu essa negligência do Estado, tá? Tanto na conclusão do inquérito, tanto numa série de situações que mostram falhas no serviço público que vocês têm direito. Então, o que nós queremos passar aqui para vocês, né, e pedir autorização, lógico, né, que nós vamos entrar com uma ação contra o Estado, tá? Uma ação de danos morais aí, né, Maíra? Se você puder. Uma ação de danos morais, danos, não sei se materiais também. Só precisa falar mais alto que o microfone está longe aqui, né? Tá, Ou tá no abre o mudo, seu. eu acho. Abre o seu. Tá. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá baixo? Sim. Tá baixo, mas tá movendo. Tá. É que eu acho que eu não tenho como aumentar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é o máximo que eu consigo aqui. Dá para ouvirem? Acho que dá, né? Tá baixo, dá mas sim. dá para ouvir sim. Tá, então vamos lá. Essa ação contra o Estado, ela é para reparação por danos morais por uma falha do Estado, né? Em decidir sobre um crime ou decidir sobre alguma questão. A demora do Estado que cause prejuízo às partes pode ensejar uma ação de danos morais contra o Estado. Então, a nossa intenção é entrar com uma ação civil pública contra o Estado, pedindo a reparação por danos morais pela negligência do Estado nesse caso, tá? E além disso, você já quer que eu fale da falência também? Posso continuar ou você vai falar? Sobre o quê? Dos danos? Tá, pode continuar então. Deixa eu fechar o meu aqui. Desculpa, pessoal, é que nós estamos na mesma sala e aí só para não dar microfonia, né? Mas aí sim, como eu estava dizendo, existem dois fundamentos jurídicos. O artigo 37, que ele, até eu puxei aqui, né? Ele fala, garante a todos, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso significa que os processos não podem se arrastar indefinidamente e devem ser conduzidos de forma eficiente, garantindo um julgamento justo e tempestivo. Então, esse é o artigo 37, inciso, que tem essa fundamentação. Então, o nosso objetivo é, logicamente, não só tentar viabilizar essa questão contra o Rodrigo Marques, que de maneira nenhuma nós desistimos, inclusive temos ação civil pública, estão tentando emperrar de todo jeito. A gente conseguiu recentemente uma decisão, a Maíra fez uma sustentação oral, que nós viramos completamente o jogo, tá? E eu acredito que a gente vai reverter toda essa questão, mas tem alguma coisa que faz com que esse cara consiga, através de forças ocultas, reverter muita coisa, tá? Então, se a gente não consegue pegar o Rodrigo, nós vamos tentar cobrar o Estado. É uma tentativa, tá? Ninguém, eu entendo que nós, porque vai ser uma medida através também de uma ação que não tem custas, tá? Não tem custos para vocês, que já são nossos clientes, tá? Nós não vamos cobrar nada para isso. Nós só vamos entrar e, logicamente, tem os riscos, né, de ganhar ou perder, mas eu acho que é uma tentativa válida porque é muito evidente que esse caso ele tem uma série de negligências, tá? Não podemos garantir resultado nenhum, mas é uma tentativa, tá? E aí, logicamente, a gente precisa, vocês são nossos clientes, precisamos comunicar sobre isso, né? Agora, levando em consideração que é Estado julgando Estado, não é uma ação que a gente está garantindo nada, mas é nosso dever lutar de qualquer maneira aqui para conseguir viabilizar alguma forma que vocês consigam recuperar parte do que foi investido, tá? Essa é uma tentativa independente de todo o trabalho que a gente vem fazendo, tá?
é só mais uma frente que nós vamos abrir, tá? Em relação, eu vou até dar a introdução em relação a outra coisa que a Maíra vai falar, que isso é extremamente, até para alguns advogados, vai soar extremamente polêmico, tá? Nós, ao longo do tempo, inicialmente era uma medida que causava arrepios na gente, mas eu e a Maíra mesmo acabamos fazendo pós-graduação na matéria, estudando, entendemos que, principalmente aqui no estado de São Paulo, que a dificuldade é imensa nesses casos de pirâmide financeira, em que, se for colocar os maiores casos de pirâmide financeira, eles estão aqui no estado de São Paulo e quase nenhum deles teve uma solução. Por exemplo, Rental Coins, o cara foi preso em Curitiba. Vamos pegar GAS, o cara foi preso, Rio de Janeiro. Lá o outro, lá na Paraíba. Todo lugar tem um resultado, menos São Paulo. Então, eu entendo que o Estado parece que ele lava as mãos para esse tipo de caso. Porém, existe uma situação que vem ocorrendo em casos de pirâmide financeira, muitas vezes, né? Que são essas pirâmides financeiras pedirem recuperação judicial para depois convolar em falência. Isso para a gente no início era um grande desafio. Até que, através de um estudo da Maíra, que é nosso cérebro aqui, jurídico, ela conseguiu ver uma forma chamada que, em casos dessa natureza, que o dinheiro não pertence ao a empresa, né, mesmo sendo uma falência, teria uma forma de receber primeiro, não ser um credor quirografário. Então, o que a Maíra, a gente vem estudando ao longo do tempo, e só para fazer um comparativo, eu acho que um administrador judicial ele vai ter muito mais disposição de ir atrás do dinheiro, porque ele recebe por isso, do que a polícia. Tá? Então, uma das coisas que a Maíra queria falar, e ela vai falar aí sobre, é pedirmos a falência da Atlas Quanto, tá? É uma outra medida. Maíra, você quer falar sobre isso? Vocês me ouvem? Não, né? Peraí. Me Estamos ouvem ouvindo, agora? sim. Então, tá. Ouvimos sim. Foi pedida a falência da Trasconta, então, até o momento? Não, ainda não. Vamos lá. Eu vou explicar algumas situações que estão ocorrendo agora, em outros casos, e explicar o porquê que a gente pensa nessa falência da Atlas Quantum, né? A gente tem obtido assim, algumas decisões muito boas em alguns processos, ultimamente no estado de São Paulo. A impressão que dá é que até agora a gente teve uma guerra contra o estado de São Paulo, porque promotor e juiz eram contra as nossas ações civis públicas. Mas, de uns meses para cá, essa situação vem mudando. A gente teve uma decisão muito boa num processo da BIG Cred, que é um processo que tramita em Santa Fé do Sul, é isso, né? Uma cidadezinha no interior de São Paulo, mas que é uma fraude também, assim, com valor considerável. Em primeiro grau, a nossa sentença foi julgada extinta por ilegitimidade de parte, falta de pertinência temática da associação, e ainda tinha condenado o IPGE em litigância de má-fé, e nós conseguimos no tribunal, semana passada, depois que eu fiz a sustentação oral, a reforma por completo dessa sentença, e foi uma reforma assim unânime, né? Todos os desembargadores que estavam julgando aquele caso votaram a nosso favor e ainda indicaram para a jurisprudência essa decisão. Ou seja, quando eles indicam para a jurisprudência, as outras câmaras tendem a acompanhar essa decisão. E hoje eu tive uma reunião também com uma procuradora, né, que é a representante do Ministério Público em segunda instância, de um outro caso também, eu acho que foi da GR, não, GR não.
Blue Banks, hoje foi do caso da Blue Banks, e ela, assim, se solidarizou muito com com o nosso recurso, inclusive entendendo que era uma causa muito nobre do IPGE, porque ela vê uma necessidade de uma luta diária contra essas fraudes financeiras. Ela pediu, inclusive, para a gente enviar para ela todos os processos que a gente já tem em andamento e que a gente já teve declarada a legitimidade de parte do IPGE, porque ela quer analisar e ela quer tomar a decisão dela ali dentro, mas ela se mostrou assim muito aberta e muito favorável aos nossos pedidos, né? Então, aí o que acontece, né? Fora isso, assim, para mostrar para vocês que o entendimento do tribunal tem começado a mudar agora. Eu acho que de tanta gente bater, né? Aquele negócio, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente está aí tentando, conseguindo, né? Algumas reversões nessas decisões. E aí a gente tem a questão também dos processos de falência. A gente tem aqui no estado de São Paulo o processo de falência da BWA e a gente tem no Paraná o processo de falência da Rental Coins e na GAS no Rio, né? Nós entendemos que o dinheiro que foi apreendido nessas empresas fraudulentas não pertencem à massa falida, porque são valores, né, dos investidores. E como esses valores eles estão custodiados na empresa, né, por meio desses contratos de investimento, então que eles não podem ser utilizados para pagamento das dívidas da empresa. Então a gente entra com esse pedido de restituição, que é um pedido autorizado pela lei de falência, pedindo a restituição desse valor desses valores, né, que estão lá dentro do processo de falência, por entender que esses valores não pertencem à massa falida e que eles devem ser restituídos, né? Como a gente pede a nulidade dos contratos e os juízes também reconhecem que é um contrato nulo, porque é um contrato celebrado mediante fraude. Então, havendo a nulidade, há necessidade do retorno ao status quo ante. O que é isso? É retornar ao estado anterior ao contrato. E como é que se faz isso? Com a devolução, com a restituição desses valores. Então, é uma outra linha que a gente quer seguir. A gente vai ter uma batalha, a gente vai ter uma outra batalha. Por quê? Porque os juízes não querem autorizar esse pedido de restituição e o administrador judicial também é contra. Cada um fundamenta de uma forma, mas a gente vê uma grande possibilidade da gente reverter isso no tribunal, porque tem inclusive decisão do STJ dizendo que quando se trata de empresa de investimento e o dinheiro é custodiado, não pertence à massa falida, esse dinheiro deve ser restituído aos investidores, tá? Então, aqui para eles entenderem, só para vocês entenderem a situação, né? Porque a falência sempre foi um processo preocupante em casos dessa natureza. Porque quando se pede a falência, geralmente o investidor é colocado como credor quirografário. A falência ela tem uma ordem de credores. E o credor acaba, e no caso, seria o credor quirografário, ele é o último da fila. Então, imagina o seguinte: quanto a Atlas Quanto deve de imposto, deve de trabalhista, tem uma série de dívidas que teriam que ser pagas primeiro, inclusive a própria remuneração do administrador judicial, para que depois, do que sobrar, divida entre toda a massa falida. A tese que a Maíra vem adotando aqui é que esse dinheiro não pertence à massa falida. Ele deve ser, em caso de falência, recebido primeiro para os investidores, no sentido de que a empresa falida que pague as contas com o seu dinheiro, e não com o dinheiro dos investidores, que não é dela, que é uma lógica normal. É óbvio, entendeu? Então, nesse caso, a ideia de se pedir a falência da Rental Coins é porque o administrador judicial, num caso desse, ele vai fazer de tudo, porque o administrador judicial, geralmente, ele tem pela lei, ele ganha uns 5% até de tudo que ele arrecada para a massa falida.
Então, quando for nomeado um administrador judicial nesse caso, ele vai ter uma disposição muito maior do que qualquer policial que não está vendo absolutamente nada, não tem interesse, não sei o que aconteceu num caso dessa natureza para que a coisa não ande. O administrador judicial não, ele vai querer ganhar o dinheiro dele, é como se fosse a recompensa do trabalho dele. E é muito dinheiro que ele vai ganhar. Pode mudar a vida de qualquer administrador judicial. E é uma forma de se trazer dinheiro, porque um administrador judicial, no caso desse, ele contrata empresas para buscar coisa no exterior, ele faz tudo o que é possível para recuperar o dinheiro, tá? E automaticamente, em paralelo, nós entraríamos com um processo aí seria em prol dos nossos clientes, a gente entraria em contrapartida com pedido de restituição, tá? Essa é a estratégia que a gente queria passar para vocês, né? O Samuel está perguntando aqui se a gente já teve algum êxito em algum processo seguindo esse raciocínio. Ainda não, Samuel. Nossos casos ainda não, porque os pedidos estão muito no começo, mas a gente já tem algumas decisões de outros tribunais, inclusive do STJ, em outros casos em que foi autorizada a restituição do valor. Porque o Samuel, o caso da Rental Coins, o caso da GAS, são casos até posteriores ao caso da Atlas, tá? Então, eles ainda estão em andamento. Fernando, a sua pergunta, né? Você falou, mas não tem nada apreendido, o que que vai ser restituído? Justamente a intenção da gente entrar com o processo de falência, como o doutor Jorge falou, para que o administrador judicial, tendo interesse na arrecadação de bens, ele corra atrás desses bens. O que que acontece hoje? A gente tem uma ação civil pública que ainda não conseguiu caminhar por causa da citação das partes, que o juiz insiste em tentar a citação. Já foi falado várias vezes que o Rodrigo está sumido, que as partes não estão aqui, enfim, mas não adianta. Tá? A gente tem essa ação civil pública e a gente tem alguns processos criminais, inclusive alguns em segredo de justiça, mas que a gente não tem noção do que está acontecendo lá. A gente não sabe se tem mandado de prisão, se tem apreensão de passaporte, se tem apreensão de bens, se localizaram carteira de bens, a gente não sabe nada. Então, para a gente, a melhor situação é ter alguém que busque esses bens. E o administrador judicial, ele tem toda a estrutura para fazer isso. A maioria dessas empresas de administração judicial, eles têm como recorrer à busca de bens no exterior, eles têm como levantar, assim, fazer uma investigação muito forte, praticamente igual a de investigação criminal, né? Só que aí o que acontece no processo de falência também, caso tenha bens apreendidos no processo criminal, que até agora a gente não sabe o que está acontecendo, esses bens e valores que possam estar apreendidos nos processos criminais, eles vão para o processo de falência também. Tá? Porque aí a falência ela vira um juízo universal. Tudo que acontecer no processo de falência tudo que acontecer nesse caso, todos os pagamentos têm que ser feitos no processo de falência. Então, todo o dinheiro arrecadado, todos os bens apreendidos, todos eles vão ser direcionados para o processo de falência. Então, assim, eu não entendo que é uma causa perdida. Eu entendo que ela está demorando, que ela tem peculiaridades, né? Desse caso mesmo, que a gente não entende o porquê que algumas coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo, porque realmente ela está fugindo de todos os procedimentos que a gente vê sendo adotados em outros processos. Mas, enfim, eu ainda não dou como causa perdida, eu ainda tenho esperança de que a gente vá conseguir levantar valores, tá? Seja no processo criminal, seja no próprio processo de falência, e eu ainda vejo a possibilidade, depois dessa decisão que nós tivemos na segunda Câmara de Direito Empresarial, de ter uma decisão boa também no processo da ação civil pública da Atlas, tá? Pessoal, deixa só para concluir aqui, né? Eu vi alguém fez uma pergunta. A questão, o que a gente tem a perder, né? Eu acho que foi nesse sentido. Eu acho que
a única coisa que faz a gente perder é a inércia. Alguma coisa a gente precisa fazer. Por isso que aqui a gente está trazendo duas situações que eu não vejo que causa prejuízo nenhum, né? Então, assim, vamos entrar com uma ação contra o Estado. É uma ação que não vai gerar nenhum ônus para vocês, ela não vai ter custos, não vai ter custas, e é uma forma de buscar pelo menos o mínimo de reparação pelo prejuízo pela inércia do próprio Estado. A segunda questão, ela está relacionada à falência, que sim, para a gente anteriormente poderia causar muita polêmica, né? Mas no atual estágio, em que a gente não tem polícia, segurança nenhuma da atuação da polícia, não temos segurança nenhuma da atuação do Ministério Público nesse caso, tá? E tem uma série de teorias da conspiração ocorrendo, né? Do que o Rodrigo Marques possa ter feito, colocado todo mundo no bolso, nesse caso. Agora, se a gente tem, teoricamente, alguém que possa ser um caçador de recompensas, que ele vai ganhar muito dinheiro com isso, que é especializado em fazer isso, eu acho que vale a pena arriscar, tá? Eu acho que se a gente não fizer nada, eu acho que esse jogo, ele é um jogo ganho, pro Rodrigo. Agora, se a gente continuar tentando alguma coisa, eu vejo que a gente continua no jogo. Se não, eu entendo que praticamente a gente está jogando a toalha e isso aqui nós não vamos fazer. Quer falar? Dar o meu áudio aqui. Bom, pessoal, alguém está me perguntando aqui, se tem custas, quais as despesas, né? Eu não sei se é na ação civil pública contra o Estado ou no pedido de restituição. Na ação civil pública contra o Estado, não tem custas, ela segue a mesma linha da ação civil pública contra a Atlas Quanto. Uma ação civil pública, pela lei de ação civil pública, a instituição ela é isenta do pagamento de custas pelo artigo 18, tá? Agora, com relação ao pedido de restituição, a gente precisa recolher as custas é no valor de 1% do valor da causa, né, do valor do pedido. Então, por exemplo, quem investiu 1 milhão tem que pagar 1,5%, só que no máximo, deixa eu ver aqui, porque tem um limite, acho que são 30 mil FESPs, alguma coisa assim. Deixa eu fazer o cálculo rapidinho aqui para vocês, que eu já informo qual as custas máximas que tem que ser recolhida, Deixa eu tá? só fazer uma observação em relação às custas que a Maíra está falando. Isso. Ninguém vai também entrar com pedido de restituição se não vê prognóstico de recuperação de dinheiro. A partir do momento que o administrador judicial conseguiu trazer bens, valores e ver que é possível ter a restituição, aí sim entraremos nessa discussão. Se continuar na mesma forma, sem nenhum sem nenhuma recuperação, sem nada para ressarcir, aí não faz sentido entrar com pedido, tá? A gente está se antecipando em algo que ainda é especulativo. O José Luiz, eu acho que ele está querendo perguntar, né? Eu acho que se o pessoal abrir o microfone, fica mais fácil depois a gente ficar caçando as. Posso fazer uma pergunta? Fala. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Quem entrou naquela primeira ação, que foi meu caso, né? Eu cheguei a pagar, entrei naquela ação coletiva, e depois, quem já tinha sentença, eles fizeram uma live, entraram em contato ali, e não, eu acho que não entrou na ação coletiva, mas você estava dando um apoio jurídico. Como fica nesse novo processo? Aí quem já tinha sentença, vai entrar normalmente? Prejuízo nenhum, né? É melhor. É que eu não entendi a sua. Desculpa. Peraí, deixa eu entender a sua pergunta. Eu posso responder. Eu só não entendi a sua pergunta. Você pode fazer para mim de novo? Quando vocês propuseram ação coletiva, eu entrei, né, fiz o pagamento. Aí depois vocês procuraram quem já tinha uma causa ganha, eu já tinha aberto um processo contra eu já tinha ganho sentença, e que, pelo que eu entendi, eu fiquei fora da ação coletiva. Não, eu acho que o senhor não ficou fora, não.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez o que eu acho que quando foi que eles procuraram Foi para aquela saber quem é? live lá. Oi? Vocês chamaram uma live, né, com as pessoas que tinham entrado na ação coletiva, mas que já tinham sentença. Ah. Não, assim, fica fora se a sentença do processo individual não tiver relação com a sentença da ação civil pública. Então, por exemplo, se o teu pedido foi diferente do pedido da ação civil pública, aí a decisão, se elas se conflitarem, aí você não tem como entrar na ação civil pública, mas fora isso não tem problema nenhum, você pode habilitar o seu crédito lá na ação civil pública. Está Não, mudo. não tem prejuízo nenhum, nem na falência, nem contra o Estado. Você pode habilitar o seu crédito da ação individual na falência também. Ou entrar com bom. pedido de restituição, demonstrando que você teve esse direito aí garantido já, enfim. Entendi. Tá? Pode Então, ou ser, seja, dependendo, válido para esse eu grupo. precisava ver a sua sentença, tá? Com relação ao pedido de restituição. Se a sua sentença te colocar como credor, talvez o administrador judicial não aceite, porque ele vai entender que você é credor e que você não é restituinte. Então, eu preciso dar uma olhadinha na sua sentença, mas isso a gente faz lá na frente. Mas, de qualquer forma, com esse processo de falência, se não for pedir a restituição, vai entrar como credor quirografário, que também não vai ter prejuízo nenhum. Vai só receber depois, Não, né? perfeito. Tá? Bom. Então, ou seja, dá para entrar nessa ação aí mesmo que já tinha sentença. Sim, tá bom? José Luiz. E eu até perguntei no chat, pelo que eu entendi, essas sentenças, ação coletiva, elas prescreveram isso? A sentença criminal que discute o crime de. Você explica a sentença criminal? Então, Não é sentença criminal que prescreveu. O Estado, ele tem um tempo, né, para processar o criminoso. Se esse tempo se exceder, o Estado perde o direito de processá-la. E no caso da Atlas, teve um processo que eles demoraram tanto para se decidir quem iria processar que o Estado perdeu o direito de processar, tá? E isso afetou todos os demais? Logicamente, virou um efeito cascata, né? Porque é o crime contra a economia popular, que é exatamente falando que ele fazia uma pirâmide financeira. José Entendi, Luiz. perfeito. Opa. Boa noite, doutor Calazans. Na realidade, eu tenho duas dúvidas. Porque a gente está falando e exatamente de todo o processo que o Rodrigo consegue. Na realidade, do jeito que a gente vê o país com a insegurança jurídica que existe, né? Seja até pelos próprios ministros do STF, mas o que vem é que, na minha cabeça, é que o Rodrigo ele tem um poder muito grande financeiro, tá? Na realidade, eu não sei se eram 3.000 bitcoins ou 2.000 bitcoins que ele tinha, então a gente está falando de, se for 3.000 bitcoins, a gente está falando de 300 milhões de reais. E na realidade é o seguinte... Oi? 14 mil bitcoins. Eu não sei se foi tudo isso, não, hein? 14 mil. Bom, mas que seja. Se for 14, é pior ainda. Bom, aí o que acontece? E na realidade ele está sendo. Eu acho que ele continua vinculado àquele escritório de advocacia lá, né? Ele tem um escritório, vamos dizer assim, poderoso que ele tá vinculado. Aí a minha pergunta vem a seguinte: se a gente vai entrar com essa estratégia da falência, o que ele pode fazer ao contrário dessa estratégia? Porque ele tem dinheiro para fazer. Se achar que vai ser ruim pela questão da falência, né? Ele pode ter, vamos dizer assim, ele tem meios legais, ele tem principalmente meios financeiros para reverter uma situação dessa. O que vocês acham sobre esse quesito? É muito caro para ele.
Eu estou falando no seguinte sentido. Como é que eu faço para aqui, em tese, eu tenho um inquérito policial e eu vou numa delegacia. Eu não estou falando que isso aconteceu para não interpretar errado, eu estou falando em tese, tá? Pegando a tua linha. Uma pessoa que ganha R$ 5.000, R$ 6.000, e você coloca R$ 10.000 na mesa para ela fazer uma coisa não andar, é uma situação. Agora, uma pessoa que tem a possibilidade de ganhar 5% desse valor que vocês falaram, quanto é? De 14 mil bitcoins, eu acho que ele não vai ceder muito fácil, não. Ele vai correr atrás. E é um funcionário de confiança do juízo, é um prestador de segurança do juízo. Então, assim, ele tem muito a ganhar, o administrador judicial, nesse caso. Ele pode fazer uma fortuna absurda. Não é comprando, não é o dinheirinho do escrivão, o dinheirinho do polícia, não é isso. O cara vai ganhar muito dinheiro. Entendi. A única coisa é que com o Rodrigo, talvez o dinheirinho que ele pudesse não ser multimilionário, mas é que, teoricamente, o dinheiro para ele viver bem num curto espaço de tempo é mais rápido, né? Porque a pessoa, infelizmente, quando ela tem um poder financeiro do jeito que esse cara tem, tipo assim, é inimaginável, né? Você utilizando para o mal, cara, você pode comprar muita gente, muita gente, muita É um gente. risco, mas é o que eu estou Luciano. falando. É um risco mas essa possibilidade do administrador judicial, a gente está subindo a régua muito alta, tá? De uma forma que, por exemplo, quem é administrador judicial, no caso da GAS, é o Sveiter lá. Primeiro Tá, que o cara tem um escritório que ele tem muito de valor, né? Muito dinheiro. tá, E tá. para ele, a negociação que está acontecendo para ele ser administrador judicial, dentro do caso, ele já está fazendo conta que vai enfiar R$ 1 bilhão no bolso. Entendi. E é nessa linha que o administrador judicial vai fazer conta. Eu vou enfiar R$ 1 bilhão no bolso, o cara vai vir me oferecer quanto? Para eu não trabalhar, entendeu? É um tipo de coisa para. Não vale a pena para o cara, de qualquer maneira. Entendi. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, viu, doutor? Eu acho que a preocupação do Luciano é a mesma que a minha, porque o último relatório de auditoria que foi feito lá, se é verdade eu não sei, eram 14 mil bitcoins. No valor que está hoje, é muito fácil ele comprar um cara desse. Agora, a gente vai ter que acreditar na índole do cara para ver se ele não vai ser deixado levar pelo dinheiro, né? E temos Eu o que acho a que esse é o perder ponto, nessa né? altura do campeonato? Não, nada, nada. Eu sou completamente a favor. Aí para cima assim, porque a gente não tem nada a perder, né? Já perdemos. Gente, acho que está ligado, né? Aqui com relação às custas que eu falei, que logicamente a gente só vai passar para vocês se realmente tiverem, se a gente verificar a possibilidade de apreensão de bens, né? De recebimento dos valores, as custas iniciais mínimas é de R$ 185 e as custas máximas, deixa eu ver aqui, são 3.000 FESPs. E já adianto para vocês aqui que na hora que tem uma pessoa participando da reunião, que ela já me deu um toque, que se a gente consegue localizar bens e valores, até fundos de investimentos podem ajudar a contribuir a pagar essas custas, com uma participação no negócio, né? Isso é uma boa, hein? Isso aí eu tô Ó, começando a e ver vantagem nisso. as custas máximas é de 101.060. Isso vai variar, logicamente, de acordo com o valor de cada um, porque o percentual é de 1,5%, sendo o mínimo de 5 FESPs, que dá R$ 185, e o máximo de 3.000 FESPs, que dá R$ 111.000, R$ 111.060, tá? Mas isso, pessoal, mais uma vez eu reitero, tá? Ninguém vai pagar custa se não tiver o mínimo de garantia de Recebimento. possibilidade de recebimento.
tá? Não vamos colocar ninguém em risco, não é o nosso feitio. Vocês pagaram os honorários e quem pagou, está pago o serviço que nós estamos propondo aqui até agora, tá? Essa ação contra o Estado, tudo que nós estamos falando aqui, isso já está no pacote de vocês. Eu acho que tem uma sequência. Eu acho que o José Leal já falou, né? Não, eu não. perguntou. Quem falou foi o José Luiz. Então vamos lá, não vamos furar fila para a gente não se perder. Vai, José. Ok. O meu caso é o mesmo do Fábio. Eu já tinha uma sentença ganha quando eu ingressei com vocês. E realmente, na época, foi passado para a gente que a gente ficaria fora da ação civil pública. Esse grupo que já tinha sentença. Então, quando vocês tiverem disponibilidade, por favor, dê uma olhada só para conferir como está a nossa situação. Tá. Mas independente da situação da sentença, eu vou pedir para depois a doutora Maíra entrar em contato, tá? Mas, independente, na ação contra o Estado, isso não interfere em nada. Ok. E na nem no questão da pedido de falência, restituição. e se for a falência, praticamente todos os processos são suspensos e isso unifica tudo. Fica tudo parado, Ok. tá? Tá certo. Oséias? Por mim, de boa. Boa noite, doutores, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu lembro que no início do ajuizamento da ação civil pública foi determinado pelo juiz a apresentação da relação de associados e houve a apresentação desse termo, porque até hoje eu não assinei o termo de adesão à associação e acredito que talvez alguém esteja na mesma situação. E com relação a esses novos processos, a autora da ação vai ser a associação, né? Não individualmente cada pessoa física, correto? Sim. Tá. A autora é a associação, né, em prol das vítimas lesadas. E eu acho que não chegou nem no ponto de apresentar a lista de investidores, né, Maíra? Eu acho que não chegou nesse ponto na ação civil pública. Não, ainda não. Mas seria importante vocês assinarem os termos, documentação, porque para a gente, de qualquer forma, vamos avançando nessas outras medidas, né? Ok, alguns meses atrás, eu até entrei em contato com o seu escritório, falei na recepção, mas aí acabou pedindo, né, o termo, mas aí ninguém me respondeu. Se o doutor puder conversar com o pessoal da parte administrativa sobre isso, eu agradeço, tá bom? Para entrar em contato. Vou pedir para eles fazerem uma verificação na documentação e entrar em contato quem ainda não tem assinatura. Perfeito. E eu acho que, diante da análise de vocês, o melhor é fazermos, não temos nada a perder, né, em entrarmos com essas novas medidas aí, tendo em vista o cenário, né? E eu creio que seja uma preocupação porque do criminal ocorrer a prescrição, porque era um mecanismo de pressão sobre o Rodrigo, né? Eu sempre lembro dessa questão estratégica. Então, com a prescrição, eu acredito que a pressão diminuiu, daí a razão também da estratégia de entrar com uma ação de falência, porque aí novas ferramentas surgiriam, seria isso, né? Existe, só para eu até falar um pouquinho da questão criminal, né? Isso que não faz sentido para mim, porque assim, a conduta do Rodrigo, tanto é que a CVM, ela multa ele, existem diversos crimes. Existem os crimes contra a economia popular, que no caso a gente está falando da pirâmide financeira, que é um crime de pena pequena, tá? E existem também os crimes contra o sistema financeiro, que é oferta pública de valor mobiliário sem autorização da CVM, funcionar como instituição financeira sem autorização, gestão temerária e fraudulenta. E esses crimes são de competência federal. Não faz sentido. E para mim, assim, não cabe à Justiça Federal, mesmo com a CVM já multando o Rodrigo, dando stop order, não ter denunciado o Rodrigo por esses crimes. Foram os crimes que o Gladson lá da GAS foi denunciado, que o Francis Ley da Rental Coins foi denunciado, que o menino lá da Paraíba, lá da Bryce Company, foi denunciado. O único que não foi o Rodrigo. Entendeu? Esse crime não prescreveu. Então, assim, nós estamos brigando ainda para que isso ocorra. Vai ter que ocorrer um dia, não faz nenhum sentido só ele passar batido nessa situação. Tá? Sim, aí vamos falar, mas é que ele tinha dinheiro. Todos têm dinheiro nesse caso, mas só ele está escapando. Vamos em frente, né? E buscar por justiça. Uma hora ela acontece, espero. Obrigado, viu, pela atenção, doutor. Márcio. Obrigado, doutor. Eu, Dudu.
Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, eu tenho uma dúvida, tá? É sabido já por todos que o Rodrigo não deixou rastro com relação a bens, né? Até por outros clientes que ganharam a causa, não foi encontrado nada no nome dele, nada da água. Essa nova estratégia aí, né, com o administrador, né, correndo atrás disso, é capaz de conseguir rastrear os criptoativos, e é sabido que isso, com certeza, ele tem, né? Isso já foi rastreado anteriormente pela comunidade e tal. Ele tinha algo em torno de 15 mil bitcoins, tá? Nessa modalidade, né, dessa nova estratégia, esse administrador consegue fazer esse rastreio, isso entraria como bens do Rodrigo para ressarcir Claro. seria dessa. Ele não só, por isso que eu estou falando, ele não só vai fazer, como ele tem total interesse, porque ele vai ganhar participação em cima do que ele conseguir recuperar. Entendi. Então, Porque assim, tem situações que eu até pensei em fazer, tá? Que nem assim, quando eu fui para Barcelona, eu conversei com um detetive lá, só que ele queria uma bala para pagar, para ele investigar, para fazer acontecer. Eu nem propus isso para vocês, porque eu já falei, poxa, já foram tão prejudicados, entendeu? Vou colocar mais dinheiro? Logicamente, eu não vou colocar. Também não me senti à vontade de falar com vocês. Agora, o administrador judicial, geralmente, as grandes empresas, eles têm muito dinheiro. E eles também têm estrutura. E nesse volume de capital que eles estão perseguindo, eles mesmos vão colocar. Entendi. Porque ele, né, ele tentou se blindar, né, o Rodrigo, né, não deixando rastro de bens, imóveis, assim, questões de valores em bancos, isso aí, né, vários clientes que tiveram ganho de causa e nada foi achado, né? Sim. Então, é óbvio que Mas transformou isso tudo em nada criptoativo foi achado. Por quê? Porque quando você tem o ganho de causa, o que vai fazer a justiça, né? Olha, entra nas contas do Rodrigo, Bacen Cisbajude. Ah, não tem nada na conta da empresa nem do sócio. Então, acabou. Encerrou. Ah, vamos ver se tem imóvel no nome. Encerrou. Acabou. Aí não vai. Assim não chega a lugar nenhum mesmo. Tem que ser uma investigação profunda. Sim. E eu penso dessa forma, que assim, para a gente chegar a ter êxito, seria assim, uma investigação justamente para rastrear esses criptoativos. Porque se não Sim. Eu tenho certeza que o administrador judicial, com o apoio da comunidade, eu acho que ele vai atrás. Porque a comunidade tem condições de dar o direcionamento para ele. Sim. Tem gente, muita gente boa na área dessa Muita comunidade. informação. É que nunca teve apoio e nem alguém interessado. Agora, se tiver alguém que ganhe com isso, eu digo assim, é como se fosse alguém que ganhasse uma recompensa que fosse. Sabe o que eu penso assim? Seria até muito bom que a polícia ela tivesse uma participação do que ela conseguisse fazer nesse caso. Eu tenho certeza que a situação já teria resolvido, né? Agora, agora quem tem essa participação? O administrador judicial vai ter? Então vamos colocar ele no jogo. Certo. E ele tem que estar cercado por pessoas da área extremamente técnicas para poder fazer esse tipo de rastreio, né? E tem muita gente boa na área. Ok. Não, era Pessoal, isso. só uma questão, eu queria até assim, a gente está colocando aqui uma situação, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado para falar, porque eu e a Maíra, a gente está colocando essa situação para vocês, só que na hora que nós entrarmos ali e for decretada a falência, ela vai atingir a todos, tá? E tem alguns advogados, alguns colegas extremamente vaidosos, né?
espernear, vão gritar, vão fazer, vão acontecer. Eu acho que quem conhece bem a comunidade, né, da Atlas sabe de quem eu estou falando, tá? Então, assim, Exato. qualquer dúvida que vocês tiverem, porque vão espernear. Ninguém conseguiu nada, tá? Estão lá parado com o processo, fazendo live, tocando a vida, mas sem conseguir nada. Mas vão querer nessa hora criticar porque não são. E tem uns que são vaidosos, e vocês conhecem bem, tá? Na hora que a gente fizer, ele vai. E não foi ele que fez, ele vai querer diminuir, reclamar, fazer, dizer que é ruim e tal, tá? Mas eu entendo que nós não temos nada a perder e eu espero. E assim, se alguém for contra, essa é a hora da gente. Tá? Eu não vou nem perguntar quem é a favor, mas eu acho que é mais fácil a gente perguntar: olha, alguém é contra o que a gente está aqui propondo? Né? Se alguém for contra, fale, a gente, ok, a gente de repente tenta entender o argumento e no privado, né? Se for um grupo muito grande, a gente faz uma live só com quem for contra, mas se alguém for contra, estamos à disposição para marcar uma reunião e entender o porquê não devemos fazer e ninguém aqui é o dono da verdade. Mas é que eu estou falando isso porque depois que acontecer, vai vir um monte de engenheiro de obra pronta que não conseguiu absolutamente nada, dizendo que era ele que queria, né, que é o dono da bola. Aqueles advogados têm muito processo da Atlas e nunca conseguiram nada. Aqueles que foram vítimas da Atlas no começo e depois viraram especialistas, tem uma série, né? Opa, Esse boa é o noite. momento da gente resolver. Se vocês deram o aval, a gente já vai começar amanhã a colocar isso em prática. Boa noite. Boa noite. Opa, beleza? Então, tem total apoio, sou totalmente a favor aí, mas a justiça no Brasil realmente não funciona para ninguém, né? E é complicado, meu. Tratando desse cara aí, ele sumiu com os nossos bens, infelizmente. A gente está lutando aí para reaver alguma coisa, mas vai ser muito difícil. Então, total apoio aí à ação do Estado. Bola para frente. Então tá, pessoal, é isso que nós vamos deixar gravado, tá? Para quem entrou pela metade ou para quem não assistiu, vai ficar, vai ficar disponível ali no grupo que nós temos, né? E qualquer coisa, o escritório, como sempre, estamos à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado e boa noite. Eu acho que Tem alguém tem querendo mais perguntar? alguém Não sei. querendo falar. Olha, tá o Márcio, acho que acabou de falar. O Wanderson falou, é o Marcel, né? Acho que tá. Oi, boa noite. Isso. É uma dúvida rápida aqui com relação àquela questão da reparação moral. Acho que são duas coisas separadas, né? Só para entender, tipo, qual é o histórico dessas ações contra o Estado, o que vocês têm, né, de ganhos e como é que funciona, né? O cálculo é individualizado, qual seria a expectativa de reparação? É um valor relevante? Não é um valor relevante? Ninguém nunca Gostaria de entrou. saber um pouco. Ninguém nunca Nunca? entrou. Não, Nós não, vamos, dessas empresas tudo nós bem, vamos mas tentar, assim, tá? Eu não, danos morais em outras circunstâncias, sim, né? sim, existe. Eu até vou pegar aqui para. Deixa eu pegar aqui. Eu tô para fazer aqui existem jurisprudências, tá? Mas em casos diferentes. Não teve um caso de pirâmide financeira que foi, mas tem casos que nem aqui, ó. Demora de quase 5 anos na conclusão do inquérito policial e na restituição de um veículo apreendido levou à sua deterioração. O tribunal reconheceu a violação ao princípio da razoável duração do processo e ao dever de indenizar tanto os danos materiais quanto os morais. Então, temos pouquíssimos precedentes, mas o escritório aqui, a gente tenta ser vanguarda também em relação aos casos. Tem um outro aqui, ó, embora trate a prisão ilegal, a causa foi a demora e os erros da condução do inquérito. A decisão reforça a responsabilidade objetiva do Estado
quando a falha na investigação causa danos diretos ao cidadão, como a privação indevida da liberdade. Então, eu estou pegando aqui 2 jurisprudências do Tribunal do Paraná e elas podem servir para embasar a nossa ação. Ok, obrigado. Não vai ser fácil, tá? Já estou falando aqui. Mas eu acho que o pior é ficar parado e vocês me chamando e perguntando no WhatsApp, doutor, e aí? E aí? E aí eu fico aqui também esperando uma investigação que não termina nunca, sem ter o que falar para vocês e me sentindo mal por isso. Vitor. Boa noite. É uma pergunta rápida que eu acho que, pelo que eu vi no chat, também é de algumas outras pessoas. Só como é que a gente pode fazer para verificar se a nossa documentação está 100% atualizada com vocês? Eu vou fazer ao contrário. Eu vou pedir para o pessoal do escritório que identificar que a documentação não está atualizada, entrar em contato com quem não tiver. Tá ótimo. Obrigado. Marra. Marra. Desculpa, eu estava mutado aqui, demorei a perceber isso, perdão. Doutor, no início desse processo todo, nos foi colocado que dentro do escritório havia uma linha de investigação sendo criada, com parcerias de ex-policiais, ex-delegados federais e tal. Eu gostaria de saber se essa linha de investigação, através do escritório, se ela ainda está operante, se isso foi abortado, em que pé que está isso aí, de certa forma, não apenas relacionado ao Rodrigo especificamente, mas à trupe, né, como o senhor mesmo coloca. Como é que estão todos esses comparsas do Rodrigo? Eles continuam sendo investigados pelo escritório ou não? Olha, a questão não é nem a investigação do escritório. A questão é que qualquer coisa, a gente pode aqui achar o Rodrigo fazendo a maior lavagem de dinheiro do planeta, tá? Aí nós vamos levar num lugar e isso é enterrado. Então, o problema não é nós termos uma investigação, até porque a nossa investigação é uma investigação que ela é só informal, né? Agora, quem tem a caneta para decidir não tem disposição de receber e de agir. E esse é o grande problema desse caso. Tá? Porque eles criam uma série de obstáculos, burocracia, e quantas vezes, eu não sei se o professor Evandro conseguiu entrar, quantas vezes já foram lá no Ministério Público, quantas vezes já foram na polícia, quantas vezes, e parece que a coisa fica patinando. Entendeu? Então... Sim, eu entendo plenamente isso, mas assim, a minha pergunta ela vai mais no escopo do seguinte, para que isso esteja sempre, de certa forma, atualizado, né? A partir do momento que a gente tiver acesso a um agente do Estado, um administrador nesse contexto da falência, alguma coisa nesse sentido, se a gente tiver com informações realmente atualizadas, isso vai subsidiar uma ação imediata a partir do momento que a gente tenha esse acesso, né? Que a gente possa realmente tomar ações nesse sentido. Então, a minha preocupação é mais nesse sentido, assim, que a gente esteja com informações sempre atualizadas para que, assim, na primeira oportunidade que a gente tenha realmente de agir efetivamente, que essas informações sejam legítimas e atuais para que a coisa aconteça efetivamente. Mas isso sim, isso com certeza vai acontecer, né? A partir do momento que tem um novo cenário, eu acho que começamos de novo, né? Agora, no cenário atual, eu entendo que é enxugar gelo, mas nós estamos tentando um reset aqui, né? Entendi. Não, tudo bem. Muito obrigado. Mais alguém? Podemos encerrar? Bom, é isso, pessoal. Obrigado, tá? E vamos para a prática, tá bom? Qualquer dúvida, o escritório vai entrar em contato em relação à documentação. Alguém falou isso que eu ia perguntar. Vocês vão mandar algum e-mail, mandar alguns próximos passos? Nós vamos atualizando conforme... Olha, o próximo passo do escritório são 2, né? Distribuir a ação contra o Estado e também ter a questão do pedido de falência, né? Que vai ser um pedido
a partir de uma outra tese, que o pedido de falência ele pressupõe ali um título, né? Mas a Maíra vai adotar uma tese pelo desaparecimento, né, Maíra? Isso mesmo. Pelo desaparecimento do administrador da empresa, para que consiga a falência. Então, assim, na medida que esses resultados positivos ou negativos ocorrerem, nós entraremos em contato com vocês, como sempre divulgando, tá? É que muitas vezes, como a gente fica num limbo também, que não tem resposta, né? Mas para essas ações não precisa da gente assinar nada, é isso? Não. Por enquanto, não. Acho que o Felipe quer perguntar, né? O Ricardo Nascimento também perguntou se a ação civil pública vai ser proposta contra o Estado de São Paulo. Sim, é isso mesmo. Eu acho que é o Estado de São Paulo e a União, né? Não sei como é que foi. Então, se for com relação àquela decisão que... Eu vi contra os dois, eu acho. Eu tô com a peça aqui. Tá. A gente informa para vocês depois se a gente entrou só contra o Estado de São Paulo ou contra o Estado de São Paulo e a União, tá? Mas eu acho que são os dois. Felipe? Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Não, a minha dúvida é só porque eu não tenho certeza se a minha documentação teve atualizada com o termo de adesão. Eu não lembro de ter assinado o termo de adesão. Faz bastante tempo já, né, que o caso começou. A minha dúvida é só se isso poderia ser um empecilho para eu ser também participante do processo. Não. É como eu disse, nós vamos pedir para o pessoal aqui do escritório fazer um checklist e na medida que eles forem vendo que tem alguma pendência, eles vão entrando em contato. Mas eu não corro risco de caso tenha alguma... Não, ninguém... Um processo moral, no caso, né? Não, esses documentos todos vão ser analisados, né? O que a gente tiver de documento aqui, a gente já vai analisar. E é porque, assim, são muitos documentos. Então, não vai ser, por exemplo, semana que vem que a gente vai começar a entrar em contato. A gente vai primeiro levantar todos os documentos, fazer uma lista dos documentos faltantes e aí depois a gente começa a entrar em contato com vocês. Tranquilo. Tá? Perfeito. Boa noite, gente. Obrigado pela reunião. Imagina. Rodrigo? Oi, boa noite. Nesse caso específico aí da Atlas, não faz sentido entrar contra a CVM também, pela omissão, né? Visto que eles eram um órgão regulatório? Eu pensei ficar entrando contra todo mundo pode prejudicar o nosso caso, né? Eu pensei nisso, mas eu acho que exatamente a gente desvia muito o foco. Porque, assim, tem a questão, mas aí eu duvido que vão dar essa brecha, né? Porque a CVM, ela permite que a coisa aconteça para depois se manifestar, né? Tem esse entendimento. Eu prefiro... eu vou discutir com o pessoal, mas eu acho que não faz sentido o que você está falando, mas tem que ver estrategicamente se é viável. Não, perfeito, então. Vamos para cima, não dá para ficar parado. Tá bom, pessoal. Mais alguém? Bom, acho que encerrou, né? Pessoal, obrigado mais uma vez. Desculpa a falta de retorno, muitas vezes, é porque realmente esse caso, exclusivamente, existe uma força oculta do outro lado que nós não conseguimos enxergar, tá? Mas, de qualquer maneira, obrigado pela confiança. E, na medida que as coisas forem positivas ou negativas ocorrendo, nós vamos avisando. Tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, doutor Calazan. Obrigado, doutora.